Muito obrigado por darem a palavra, muito boa tarde a todos. Eu estou aqui com todo o gosto, como estou sempre, no lançamento dos equívocos. Por um lado, estamos a festejar o mérito de quem faz este trabalho, que é um trabalho mais do que meritório, passa a redundância, porque fazer uma revista cultural em Portugal não é fácil, como sabemos, e o que é facto é que o Augusto tem tido este esforço permanente e todos nos devemos isso. Esta parte que disse até aqui, já repeti isto bem muitas vezes, mas não me canso de o dizer porque é genuinamente verdade. Neste caso em concreto, uma revista que fala de Portugal é uma oportunidade de todos nós refletirmos sobre, justamente, Portugal e a condição de sermos portugueses. Não lhes vou dizer, obviamente, o que digo no texto, que escrevi com muito gosto. Deu-me particular prazer escrevê-lo e, enfim, convido a lerem todos os textos e, se tiverem paciência, lerem o meu. Mas a questão da condição de português tem a ver com o que acabou de dizer. Portanto, nós somos portugueses em cada momento em que estamos no Porto, em Lisboa, em Viana do Castelo, em Volta Delgada, no Luxemburgo, em New York, no Cabo, porque de facto temos uma comunidade inigualável. O Agostinho da Silva, o professor Agostinho da Silva, num texto que aliás é inédito, mas que eu tive a sorte de consultar e ler, dizia o seguinte: só há três povos com uma característica marcante, que são os ciganos, os judeus e os portugueses. Os ciganos pelo seu gosto pela liberdade, os judeus pelo seu gosto pela divindade e os portugueses pela sua característica de universalidade. E de facto nós somos um povo verdadeiramente universal. Enfim, penso que todos que estamos aqui somos portugueses e, portanto, não vamos aqui estar-nos a gabar a nós próprios, não é? Que não ficaria muito bem, mas o que é facto é que nós, como povo, temos uma característica única, que é conseguimos chegar a qualquer parte do mundo. Conseguimos nos descobrimentos, conseguimos na imigração para o Brasil no século XIX, na imigração para a Europa e para a África do Sul e também para os Estados Unidos no século XX, conseguimos na imigração de hoje, que já é mais tecnológica, mais qualificada, mas o que é facto é que nós chegamos a qualquer parte do mundo e não vamos nem para dominar, nem para ser dominados. Vamos para nos integrarmos. Portanto, nós somos nos descobrimentos, com a indicação clara do Vasco da Gama e do Afonso de Albuquerque que tínhamos que nos misturar com os povos locais. Nós vamos para a Europa durante o século XX e não fomos só para os piores trabalhos, conforme se diz muitas vezes por aqui, não é? Houve muito português que saiu dos Arcos de Valdevez em 1963-64, chegou à Alemanha com a quarta classe, sem saber falar, em boa verdade nem português sabia falar, e ao fim de pouco tempo, ao fim de 6, 7 meses, na Alemanha, eram diretores de linhas de produção na Volkswagen e, portanto, deram carta aos portugueses que conseguiram uma característica de facto é única, e aqui eu, digamos que, apoio nas palavras do professor Agostinho da Silva, é que de facto somos um povo verdadeiramente universal, porque chegamos a qualquer lugar e integramos. E mais que isso, também temos a capacidade de, em Portugal, receber bem qualquer tipo de população, qualquer tipo de povo. É por isso que algum discurso que hoje há meio xenófobo, a dizer que os portugueses não gostam de refugiados, ou seja, o que for, além de ser um discurso ridículo, porque nós no último ano tivemos 1000 refugiados e 10 milhões é 0,001%, portanto isto é completamente ridículo, o que é facto é que nós recebemos bem quem vier por bem, como dizia Zeca, quem vier por bem é sempre bem recebido. E essa característica da universalidade é uma característica única que nos permite engrandecer enquanto povo e fazer realmente façanhas notáveis. Infelizmente, nem sempre conseguimos desenvolver essas façanhas no nosso próprio território, porque temos tido estados que penalizam os cidadãos, governos que não governam tão bem como deviam e políticos que, na verdade, não merecem o povo que têm. Mas a característica da universalidade, a nossa capacidade de andar por todo o mundo, é aquilo que nos permite, por exemplo, estar aqui a conversar
independentemente das nossas origens, e se estivessem aqui muçulmanos, hindus, chineses ou gregos, estariam tão bem como nós, da mesma maneira que nós andamos por todo o mundo. Essa é a característica que eu gosto de salientar de Portugal, que é aquilo que nós sentimos, enfim, em particular nós dois somos lá do Alto Minho, e há mais gente aqui na sala também, que é facto é que quando nós estamos numa noite, numa romaria no Alto Minho, aquilo só está completo se estiverem os que moram lá, os que são do Porto e vão lá, como é o meu caso, os que vão de Lisboa, os que vão de Paris, e os que nunca vieram a Portugal, mas sentem-se ali como se estivessem em casa, não é que seja a primeira vez que lá estejam, a beber um belo copo de vinho verde fresquinho e olhar para a lua. Isto não tem preço. Isto não tem preço. E eu, enfim, por razões várias, profissionais e também políticas, já estive em muitos sítios. Há uma parte boa, conhece o mundo, e há uma parte má, que conhece coisas que preferia, em boa verdade, não conhecer. Mas de todos os sítios onde eu tenho andado, o que é facto é que Portugal, para além de ser a minha casa, porque eu me sinto na minha casa, é uma casa que serve de casa comum a todos os povos. Isso é uma característica fantástica. Nós podemos estar aqui a falar de Portugal a vida toda. É claro que aqueles que têm filhos na imigração ou que tiveram pais imigrantes sentem até estas palavras com alguma comoção, porque de facto, a pessoa esteja onde estiver, tem sempre aqui Portugal no coração e na alma, e acho que ter um país que nos permite isto, ter um povo que nos permite isto, é fantástico. Pena é que depois a organização seja tão penalizadora. E digamos que, enfim, hoje é um sábado chuvoso, mas é um fim de semana que tem que ser um fim de semana alegre, mas a reflexão que eu lhes pedia para fazer é como é que é possível um território que tem dimensão, tem o maior número de horas de sol da Europa, tem boa agricultura, tem bons terrenos, temos uma zona económica exclusiva marítima maior que a maioria dos países da Europa, temos o maior espaço aéreo da União Europeia, temos um povo que é o que se vê, temos uma história que é única, somos o país da Europa Ocidental com as fronteiras mais antigas de todas, fronteiras permanentes, tenho que ter dito, fronteiras permanentes mais antigas de todas, e depois temos daqui um património fabuloso, entre o qual aquele em que nos encontramos. Estamos aqui numa zona quase medieval da cidade do Porto, pelo menos setecentista. Isto é um privilégio que poucos têm. E, portanto, temos história, temos património, temos cultura, temos povo, temos terreno, temos pessoas, temos património, e depois o resultado é uma desgraça. Porque apesar de termos a história mais antiga de Portugal, os nossos filhos conhecem melhor a história da Inglaterra, ou porque viram o Crown, ou porque viram o D'Artagnan, conhecem a história de França, porque efetivamente nós não temos uma capacidade de produção cultural nem meios que nos permitam transmitir essa história aos nossos filhos. Depois temos as horas de sol, digamos a maior quantidade de horas de sol, desculpem, da Europa, mas não aproveitamos isso em termos de energia solar, andamos a queimar carvão, por aí fora. Temos mais água do que qualquer outro país da Europa e deitamos a água diretamente para o mar. Nem sequer a aproveitamos, nem armazenamos, como aliás já foi feito em Portugal. Mas no tempo dos árabes havia cisternas que guardavam a água da chuva. Pois agora nós deixamos a água para o mar e depois andamos a queixar do mar. Ou seja, temos uma matéria-prima fantástica e um resultado lastimoso. E eu em particular digo isto, enfim, eu sou filho industrial, quando numa fábrica qualquer a matéria-prima é boa e o produto é mau, a culpa nunca é da matéria-prima. É da organização da gestão e em Portugal claramente da falta de gestão. Por isso, em boa verdade, com esta matéria-prima, nós podíamos ser o melhor país da Europa, o país mais rico da Europa, o país onde melhor se vivesse com mais qualidade de vida, porque as condições naturais permitem-nos e as condições económicas também. Era preciso que as soubéssemos aproveitar e quando pensamos que temos em Portugal, só para vos dar um exemplo, o segundo maior bem de cobre do mundo, que o dinheiro que tem a ver com esse cobre devia reverter a favor dos portugueses e não de uma empresa canadiana que nada deixa cá. Só para dar um pequeno exemplo. Com esta matéria-prima, termos estes resultados é penoso. E é assim que continuaremos se não mudarmos de vida. Aliás, dizia eu,
De facto, quem conhece minimamente a indústria, que não é o meu caso, digamos, sou um observador distante, percebe que se a matéria-prima é muito boa e o resultado é mau, a culpa é da gestão. E a gestão num país tem um nome, chama-se política. Portanto, em Portugal, meus amigos, digo isto com pena, não direi com amargura, porque estarmos aqui amargurados também não resolve o problema. Temos de estar bem dispostos e resolver o problema bem dispostos. Se mudarmos a política, viveremos todos muito melhor. Por isso era esta a mensagem não tão simpática como eu gostaria, mas que lhes deixaria, que é, mudemos a política e teremos claramente um dos países mais tranquilos, mais amigáveis, mais desenvolvidos e onde melhor vivam os nossos cidadãos, que é isso que eles merecem, para que os nossos filhos e netos não tenham que emigrar para fugir à desgraça. Porque emigrar para aprender, muito bem. Emigrar para fugir, como aconteceu nos anos 60, e bem nos lembramos, como aconteceu, aliás, na crise na altura da Troika, assim, é lamentável. Eu próprio tenho 2 filhos a ver no estrangeiro e digamos que foram para aprender, mas foram abordados por Portugal, não nos dá a possibilidade de viver face às condições e às capacidades e à educação que tiveram e que poderiam concretizar em Portugal e acabam por concretizar lá fora. Última palavra. Muito obrigado por me terem convidado. Esta era a penúltima. A última mesmo é, nós temos que mudar a organização do país para que todas estas condições sejam usufruídas por quem as merece, que é de facto o povo português. Muito obrigado.